Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 5. Gênesis capítulo 5, verso 21 a 24. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Irmãos, nós vamos ver nessa manhã as virtudes de um homem único, um homem que serve de modelo, de influência para nossas vidas, um homem esquecido pela maioria. Quase ninguém lembra de Enoque, e Enoque teve uma importância grandiosa na Bíblia e para as nossas vidas. Nós vamos estar observando hoje esse homem e o que a Bíblia fala sobre ele. Há 3 passagens na Bíblia que falam sobre Enoque. Enoque, o 7º depois de Adão. Primeira coisa que a Bíblia fala sobre ele está nesse texto que nós lemos: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Nós vemos, isso é falado 2 vezes, no verso 22, e andou Enoque com Deus, no verso 24, e andou Enoque com Deus. Vocês sabem quantas pessoas são mencionadas na Bíblia essa frase, andou com Deus? Somente 2, Enoque e Moisés. Enoque somente Enoque. Agora me fugiu da memória, acho que não é Moisés não, mas eu já vou lembrar. Mas Enoque andou com Deus. Noé, lembrei. Enoque e Noé foram os homens que a Bíblia diz que andaram com Deus. O que é andar com Deus? É claro que houve centenas, talvez milhares de pessoas que andaram com Deus na história da humanidade, mas a Bíblia só fala assim diretamente de 2. O que é andar com Deus, meus irmãos? Pense em 2 pessoas caminhando juntas. Quando 2 pessoas são amigas ou familiares e estão caminhando juntas, não porque estão indo para algum lugar, mas por prazer mesmo da companhia um do outro, e vão andando, vão caminhando juntas, tendo aquele prazer daquela conversação, e essa caminhada juntas traz a alegria. Essa caminhada junta precisa ser sincronizada, e as pessoas que caminham juntas por prazer, que gostam uma da outra, elas concordam. São pessoas que têm objetivos iguais, concordam em várias coisas. O profeta diz: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Como é que 2 pessoas vão andar juntas sem estarem de acordo? Então, andar com Deus significa ter um relacionamento íntimo com Ele. Assim como você anda com uma pessoa íntima sua, e você vai conversando, você vai ali se revelando a pessoa e ela a você. Andar com Deus é ter um relacionamento íntimo com Deus. Não só um relacionamento, mas um relacionamento íntimo, profundo. Andar com Deus é ter comunhão com Deus, e ter comunhão contínua.
O andar significa isso, continuar. E a Bíblia fala que Enoque, no mínimo, andou com Deus 300 anos. 300 anos. Enoque morreu jovem. Jovem? Sim, 365 anos, naquela época era jovem. Se você ler a lista do capítulo 5, você vai ver que os homens morriam com 900 e poucos anos. 900 e poucos anos. E Enoque andou 300 anos. Já pensou isso? Para nós hoje, você viver numa comunhão com Deus intensa por 3 séculos. E foi isso que Enoque fez. É muito interessante como a Bíblia, ela resume coisas, às vezes de uma forma tão curtinha, que a gente ficava assim, a gente queria saber mais. Mas a Bíblia tem quase 2.000 páginas. Se cada fato fosse explicado, fosse aumentado, não haveria um livro, haveria uma biblioteca inteira. Ou como João disse, nem todos os livros do mundo caberiam tudo que Jesus fez. Então a Bíblia é sucinta. E esse Enoque, o que é descrito dele é isso. A gente vai ver que tem mais coisa, mas o principal é isso: Enoque andou com Deus. Não é nos dito os detalhes, mas nós sabemos isso. Andar com Deus significa ter comunhão contínua com Deus. E olha que interessante, não tinha Bíblia. Enoque não tinha Bíblia, como nós temos, e nem tinha uma igreja grande. Se havia alguns que buscavam o Senhor naquela época, e havia, não eram muitos. Não eram muitos. Então nós podemos dizer que talvez Enoque tenha andado com Deus solitariamente. Talvez Enoque não tenha tido muito incentivo, mas pelo contrário, tenha tido muitos impedimentos, porque quando Enoque tinha cerca de 70 anos, nasceu Noé. E 500 anos depois de Noé ter nascido, Deus decidiu destruir a terra. O pecado estava se alastrando. Então, com certeza, na época de Enoque, já estava alastrado. Ele tinha pouco incentivo, ele não tinha uma Bíblia. Qual era a Bíblia dele? A presença de Deus. Deus conversando com ele, trazendo a sua revelação à sua mente diretamente. Com certeza, na sua oração, o Senhor lhe respondia. E ele conhecia o Senhor de andar com ele, de ter relacionamento com ele. No mundo extremamente perverso, um homem com certeza com tarefas muito importantes, porque tudo leva a crer que Enoque não era uma pessoa qualquer. Ele era uma pessoa que ele é identificado como o 7º depois de Adão. Ele é destacado aqui, se você reparar essa genealogia, não é o primogênito especificamente, ou nem um único filho que é apresentado, mas o principal filho que alguém teve. Enoque foi o principal filho do seu pai. Talvez Enoque tivesse responsabilidades muito grandes, e mesmo assim ele andava com Deus. Era também com certeza um homem de família grande, porque diz no verso 22, andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Irmão, naquela época eram muitos filhos. Vocês sabem, há poucos anos atrás, 50 anos atrás, a minha avó mesmo, ela teve 14 filhos. Então, se era assim agora, imagina lá no início mesmo, que a terra não estava muito bem povoada ainda, não havia essa ideia de não conceber que há hoje, não havia esse regime de filhos, não.
As pessoas faziam filhos conforme ia acontecendo. Então eram muitos filhos. Era um homem ocupado, era um homem que vivia numa sociedade má, era um homem que era muito ocupado familiarmente, e ele andava com Deus. Hoje a gente diz, não, o mundo está muito perverso, não dá para andar com Deus. Não, eu tenho muitos filhos, não dá para andar com Deus. Quantos filhos você tem? 2, 3? São muitos? Não são nada relacionado ao passado. Eu tenho muita coisa para fazer, não dá. Andar com Deus é para aquela pessoa que fica lá em cima do monte sozinha, meditando. Andar com Deus é para aquela pessoa que fica em casa, que não tem o que fazer, e aí dedica o seu tempo. Não era assim com Enoque, não era assim também com Jó. Jó era um homem, um pouco depois dessa geração aqui. Jó era um homem que tinha uma família também numerosa, era um homem importante, era como um príncipe naquela época. E talvez Enoque tivesse sido assim também. E Jó servia a Deus. É que a gente tem um costume estranho de achar que nós estamos em comunhão com Deus quando estamos na igreja, ou quando estamos em oração no nosso quarto, e aí nós estamos em comunhão com Deus. No restante do dia não estamos. Mas como se cumpre orar sem cessar? Não importando o que você está fazendo durante o dia, você pode estar andando com Deus, apesar de você estar fazendo suas tarefas. Então Enoque andou com Deus. Você anda com Deus? Quando você morrer, as pessoas vão poder dizer: fulano andava com Deus. Como anda o seu caminhar? Com quem você tem andado? Com quem você tem conversado? Quem tem te influenciado? Quem é a pessoa mais importante para você? Então, primeiro, Enoque andou com Deus. Agora, em segundo lugar, Enoque agradou a Deus. Veja lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Verso 5. Hebreus 11 é a chamada galeria da fé, dos heróis da fé. E no verso 11 se destaca Enoque, no verso 5 se destaca Enoque. Capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. O autor está dizendo que durante a vida de Enoque aqui na terra, houve o testemunho de que ele agradava a Deus. Enoque era um homem que andava com Deus. Enoque era um homem que agradava a Deus. Como se agrada a Deus? O que havia em Enoque? Lembra que ele disse: pela fé, Enoque. E agora vai continuar falando, e com referência a Enoque, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque agradou a Deus. Ele confiou em Deus, meus irmãos. Ele teve uma fé firme e forte em Deus, de tal modo que ele honrou, obedeceu e buscou a Deus. Um homem de fé. Diz aqui que a pessoa, para agradar a Deus, precisa ter fé. Então a fé de Enoque agradou a Deus.
Diz também que quando você se aproxima de Deus, e Enoque era próximo de Deus, ele andava com Deus, você precisa se aproximar dele crendo que ele existe. E se tinha uma coisa que Enoque percebia, era a presença de Deus. Sabe, gente, andar com Deus é andar o dia todo, a semana toda, a vida toda, com a percepção de que Deus está com você. Isso é andar com Deus. Isso é ter fé em Deus. Olha, é necessário que a pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas as pessoas falam, mas eu creio que Deus existe. Claro que eu creio que Deus existe, mas não é isso. Creia que Ele existe significa, saiba que Ele é real. Como, por exemplo, às vezes você vai orar e tem a impressão que a oração não está passando do teto, tem a impressão que você está falando sozinho. Por quê? Porque você não está tendo uma percepção da realidade de Deus. E Enoque sabia muito bem que Deus era real, e andava com Ele, como se fossem duas pessoas humanas andando juntos, um olhando para o outro. Enoque sabia que Deus estava perto. Enoque tinha uma fé firmada em Deus. E também diz o verso 6 que é necessário que aquele que se aproxima de Deus saiba que Ele é galardoador dos que o buscam, ou saiba que Ele recompensa quem ora, quem o busca. Enoque sabia disso, porque ele era recompensado por Deus, ele experimentava a presença de Deus, o amor de Deus, ele recebia o refrigério de Deus, então ele estava sempre andando com Deus, porque ele sabia que era bom andar com Deus. Hoje muitas pessoas não oram porque simplesmente não veem vantagem nisso. Acham que a oração é uma coisa monótona, tediosa, que a gente faz e que não resolve nada. Parece que muita gente tem pensado assim aqui na nossa igreja, porque a reunião de oração quarta-feira tem sido um desastre. 3, 4 pessoas de cada lado e somente isso. Eu espero que você esteja orando pela sua vida e pela igreja, na sua casa, no seu trabalho, no lado. Eu espero que todos os dias você esteja orando, porque eu espero que a sua vida de oração não seja retratada pela oração da igreja. Porque, sinceramente, irmãos, muita gente só vê vantagem em orar se Deus for dar para ele bens materiais, vantagens físicas, monetárias, qualquer coisa assim. E não percebem que a maior vantagem de orar a Deus é ter Deus. A maior vantagem de se aproximar de Deus é poder andar com Ele. Mas parece que muitos não estão percebendo mais nada disso. Nós estamos vendo somente essa vida, esse mundo e as coisas visíveis e materiais. Irmãos, eu acredito que pouca gente hoje tem andado com Deus, assim como era na época de Enoque. E eu faço a pergunta de novo: você tem andado com Deus? Você tem tido comunhão frequente com Deus? Você tem ouvido Deus pela sua palavra? Tem falado com Deus pela oração? Tem percebido Deus diariamente? Conforme Davi disse no Salmo 16, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, pelo que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. O que ele está dizendo é que no senso espiritual dele,
Era como se ele tivesse, era como se toda vez que ele olhasse para frente, ele visse Deus. Nós temos que viver uma vida em que nós estamos espiritualmente vendo Deus e perceber que estamos sendo vistos por Ele, e então andar com Ele. Você entende o que eu estou falando? Perceber a presença de Deus, perceber a realidade dEle. Ele é mais real do que nós, irmãos. Ele é mais real do que o universo. Ele é o verdadeiro real, porque Ele criou todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Se não houver Deus, não há universo, não há nada. Enoque era um homem de fé, e eu penso, se a nossa fé tem sido forte ou fraca, como tem estado a nossa fé? Como você passou a semana? A verdade é que às vezes passa a semana e nós não lembramos de Deus, não lembramos da igreja, dos nossos irmãos, e quando chegamos aqui temos até um baque. E olha, é a igreja, os irmãos, a palavra, a Bíblia, Deus. Andar significa uma continuidade, mas muitos vivem assim, estão com Deus agora no domingo, mas deixam como se fizessem isso. Deus fica aqui, que o restante da semana eu vou caminhar sozinho. No domingo eu volto a andar com o Senhor. Parece que é assim. Mas Enoque agradou a Deus pela fé. Ele diz aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Deus via a fé de Enoque, via o quanto Enoque reconhecia que Deus era real, via o quanto Enoque sabia que Deus o recompensava com sua presença, Deus se agradou disso. O hino 160, sua fé Jesus contemplará, lembra? Sua fé Jesus contemplará, isso é, o nosso Deus está vendo a nossa fé, e o que Ele tem dito. Sabe, a fé não é uma coisa só para a gente ter quando tenha que ser realizado algum milagre extraordinário. A fé, ela deve ser para que a gente perceba a realidade de Deus e ande com Ele. Para isso existe a fé. É como uma vez eu já falei, um pastor do século XIX, ele dizia que quando ele pregava, a presença de Cristo era tão real para ele no púlpito, que era como se Cristo estivesse ao seu lado e ele estivesse cochichando ao ouvido do pregador a respeito do que ele tinha que falar. Você já sentiu alguma vez na tua vida um momento em que o pessoal às vezes se arrepia, outros se sentem impactados, quando você percebe a presença de Deus? Deus está em toda parte, mas a presença de Deus manifestada, quando Deus está aqui, como Jacó disse, terrível esse lugar, Deus está aqui e eu não sabia. Já experimentou alguma vez, em algum lugar, em algum momento da sua vida, que você foi impactado e disse, Deus está aqui? Pois bem, Enoque vivia isso como uma rotina, o tempo todo, sentindo a presença de Deus, porque ele andava com Deus, e ele agradava a Deus. Irmãos, todos os dias nós temos que perguntar a Deus, Senhor,
minha fé tem te agradado. Senhor, minha vida tem agradado o Senhor. Às vezes eu tento imaginar, é uma coisa que não dá, só se Deus quiser, mas às vezes eu tento imaginar com qual fisionomia o Salvador está olhando para mim. É lógico que normalmente eu não vou ter só se Deus revelar, né? Eu não vou saber com que cara Ele está olhando para mim, mas eu fico tentando assim, visualizar, pensar em como Deus tem me visto. Com um sorriso, ou com o rosto fechado, ou aquela fisionomia de decepção, de tristeza, como Ele tem olhado para mim. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Enoque agradou a Deus. Mas uma coisa muito importante também, Enoque foi o primeiro profeta, você sabia disso? Primeiro profeta da Bíblia. Abra lá em Judas, antes de Apocalipse, livro de Judas, verso 14, tem um capítulo só, Judas, verso 14. A primeira profecia da Bíblia foi profetizada por Deus, você se lembra? Gênesis 3,15, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, a primeira promessa sobre Jesus Cristo. Mas o primeiro homem que pronunciou uma profecia foi Enoque. No verso 14 diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Veja, meus irmãos, que coisa impressionante. Essa profecia foi realizada por volta de 5.000 anos atrás. E é a profecia mais longa da Bíblia, porque foi profetizada 5.000 anos atrás e não se cumpriu ainda. Quando se cumprir, nós vamos poder fazer uma ideia do tempo. Por enquanto tem 5.000 anos. Outra coisa curiosa é que ele profetiza não a primeira vinda de Jesus. Ele passa a primeira vinda e profetiza a segunda. Como é que a gente sabe disso? Porque no verso 14, no final, diz: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Aqui está profetizando a vinda do Senhor Jesus rodeado dos seus anjos e dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então ele está falando da segunda vinda. Olha o que Deus deu para Enoque. Olha a revelação que Enoque recebeu de Deus por andar com ele. Lá nos primórdios da humanidade, os primeiros séculos, Enoque fala da segunda vinda do nosso Senhor. E Enoque descreve, no verso 15, o pecado dos homens, e o quanto o pecado dos homens merece o juízo de Deus. Com certeza, ele já experimentava isso na sua geração, a maldade humana. E ele então profetiza a restauração do universo na segunda vinda do Senhor. Irmão, ele testemunhou sobre a segunda vinda, mais de 5.000 anos atrás. Isso me faz lembrar o seguinte: nós somos chamados como testemunhas de Cristo. E devemos, como Enoque, estar anunciando as duas vindas de Cristo. Devemos estar falando para as pessoas: Jesus veio para nos salvar e virá para nos julgar, para condenar. Na primeira ele veio para salvar o mundo, a segunda ele virá para condenar o mundo.
Temos que estar falando com as pessoas sobre isso, como Enoque falava, uma testemunha de Deus. E agora, se você puder, volta lá em Gênesis 5, nós vamos ver que Enoque não morreu. Isso é uma coisa extraordinária. Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Todos os homens dessa lista aqui, essa aqui é tipo a lista dos falecidos nos jornais antigos, obituário, né? Aqui de Adão até o último daquela geração, vem se falando, e foi fulano, viveu e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Quando chega em Enoque, andou Enoque com Deus, e não se viu mais. Ele não morreu, ele não foi mais visto, porquanto Deus para si o tomou. Lá em Hebreus nós lemos várias vezes o autor repetindo a palavra transladação, quer dizer um transporte, semelhante ao arrebatamento, semelhante à ascensão de Cristo. Enoque viveu 365 anos, a maior parte deles andando com Deus, e como alguns autores gostam de dizer, Deus se agradou tanto dele, Deus amou tanto a vida de Enoque, que disse: chega, Enoque, venha comigo, venha para mim, saia desse mundo e venha comigo. Enoque não provou a morte. Enoque foi arrebatado vivo, e foi uma transladação, foi um fato espantoso. Se a Bíblia não dissesse que aconteceu, nós não acreditaríamos. Em toda a história humana, se alguém narrasse que algum ser humano foi elevado vivo ao céu, a gente não acreditaria. A gente acredita porque a Bíblia diz. A Bíblia diz em Gênesis, é confirmado em Hebreus, que Enoque não passou pela morte, mas foi arrebatado. É um fato quase inédito. Só não é inédito porque outro servo de Deus foi arrebatado, Elias. Os dois homens, únicos homens que foram arrebatados sem passar pela morte. E é um fato conhecido. Irmãos, para esse fato estar aqui em Gênesis, é porque esse fato foi conhecido e reconhecido pela sociedade daquele tempo. Foi um fato notório. Quando lá em Hebreus fala que ele não foi achado, não se viu mais, a ideia é que os familiares e amigos devem ter passado um tempo procurando por ele. Vocês se lembram quando Elias subiu? 50 alunos dos profetas procuraram por toda parte. Eliseu falou: olha, não adianta procurar, mas eles foram procurar e finalmente não o encontraram. Enoque foi procurado com certeza, ninguém o encontrou mais, Deus o levou. Sabe o que significa esse arrebatamento? O que vai acontecer com a igreja de Cristo. Deus levou 2. Quando Cristo vier, Deus vai levar milhões diretamente dessa terra, vivos, para a presença de Deus. Já pensou nisso? Às vezes a gente não pensa nisso, né? Ah, daqui a pouco eu vou morrer, não sei o quê. Quem falou? Quem garante que você vai morrer? Jesus pode voltar antes de nós morrermos. E devemos sonhar com isso. Ora vem, Senhor Jesus, que nós possamos ser transformados e não ressuscitados, que o Senhor possa voltar em nossa geração. Irmãos, Enoque andou com Deus,
Enoque agradou a Deus. Enoque foi o primeiro profeta, foi testemunha de Deus. Enoque não morreu, ele foi arrebatado. E que nós, irmãos, possamos ser Enoques. Nós possamos andar com Deus, agradar a Deus, testemunhar de Deus e, por fim, ser arrebatados por Deus, se Cristo vier na nossa geração. Medita nessa palavra, meu irmão, pensa sobre isso, pensa se você tem vivido como Enoque, se você tem realmente andado com Deus, Deus tem se agradado de você, da sua fé, se você tem falado dele como um profeta de Deus nessa geração, se realmente você é um Enoque. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, que nós realmente possamos nos inspirar na vida desse homem tão incrível, e nessa geração tão perversa e corrompida, possamos andar contigo, possamos viver bem perto de ti, possamos viver uma vida santa e justa e amorosa, para que possamos realmente andar com o Senhor. Abençoa, Deus, cada vida nessa manhã, em nome de Jesus, que cada um receba essa palavra e procure estar mais próximos de Deus a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.